Olá amigos, estamos aqui no nosso sexto encontro, ou seja, nossa sexta aula de economia, voltada aí para a Univesp. Não se esqueça, lembrete de sempre, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, dá uma força para nós, dá aquele like, né? E faça isso também com os outros professores, vai ser bacana para nós, tá joia? Nós combinamos que iríamos discutir um pouquinho microeconomia e macroeconomia. E antes da gente aprofundar até, seria interessante, comenta lá nos vídeos da gente o que você tem achado das aulas anteriores, para que a gente possa melhorar, cada vez mais, buscar aperfeiçoar esse material que a gente entrega carinhosamente para vocês. Então, falando de microeconomia, abordando essa temática, nós vamos aí nos aspectos preliminares aprofundar, trazer alguns tópicos para a discussão. Primeiramente, os temas da microeconomia. O que é um mercado? Pense nisso. Nós vamos discutir isso ao longo, mas pense nisso. Preços reais versus preços nominais. Por que estudar microeconomia? Você já parou para pensar nisso? O que é um mercado? Quais são os preços reais versus aí os preços nominais? Por que estudar microeconomia? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. A microeconomia, ela lida com o comportamento de unidades individuais no consumo, como escolher o que comprar. Na produção, no comportamento de unidades individuais. Então, na produção, como escolher o que produzir. Em mercados, a interação entre consumidores e produtores. Então, e depois a macroeconomia, em contrapartida, ela lida com análise de questões agregadas. Então, é o crescimento econômico, inflação e desemprego. Então, a relação entre micro e macroeconomia. A microeconomia é a base da análise macroeconômica. Captou? Vamos lá. Então, a relação entre micro e macroeconomia. A microeconomia é a base da análise macroeconômica. Então, uma serve de suporte para a outra. E de acordo com Mick Jagger, e os Rolling Stones, não se pode conseguir sempre aquilo que se deseja. Da onde surgiu essa história de Mick Jagger, Marcelo? Bem, não se esqueça que Mick Jagger é formado em economia pela London School Economics. Então ele tem propriedade no assunto. E na microeconomia, a alocação de recursos escassos e escolhas entre situações alternativas, ela traz uma economia planejada e uma economia de mercado. Então, microeconomia, ela faz essa alocação dos recursos escassos, as escolhas em situações alternativas, em uma economia planejada e em uma economia de mercado. A microeconomia e as suas escolhas ótimas, ela faz a teoria aí, nós temos a teoria do consumidor, os trabalhadores e a teoria da empresa. A microeconomia e os preços. Bem, o papel dos preços em uma economia de mercado, como os preços são determinados. Então, a microeconomia e os preços, ela vai estabelecer como os preços são determinados, qual é o papel dos preços numa economia de mercado. Nós estamos discutindo tópico a tópico, construindo aí esse raciocínio, tá bom, gente? Se ficar alguma dúvida, lança aí embaixo na postagem deste vídeo para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Então, as teorias e modelos, nós temos aí na análise microeconômica o quê? As teorias, elas são desenvolvidas para explicar fenômenos observados em termos de um conjunto de regras básicas e premissas. Caramba, e o que é isso, Marcelo? Bom, por exemplo, é a teoria da empresa, a teoria do consumidor. Numa análise microeconômica, nós temos os modelos, que nada mais é do que uma representação matemática de uma teoria usada para fazer previsões. E a validação de uma teoria, ela é muito importante. Então, a validade de uma teoria ela é determinada pela qualidade de suas previsões, dadas as suas premissas. Então, o desenvolvimento da teoria é o quê? Testar e aperfeiçoar as teorias, que é fundamental para o desenvolvimento da ciência
econômica. Então, numa análise positiva versus uma análise normativa, nós temos o quê? Análise positiva é o uso de teorias e modelos com o objetivo de prever os efeitos de determinada escolha. Por exemplo, qual será o impacto de uma cota de importação para automóveis estrangeiros? Outro exemplo, qual será o impacto de um aumento no imposto da gasolina? E nessa análise ainda, agora nós fazemos uma análise normativa, que a análise normativa nada mais é do que abordar as questões pelas perspectivas de como deveria ser o mundo. Por exemplo, vamos considerar o dilema entre equidade e eficiência na escolha entre o aumento no imposto, um aumento no imposto da gasolina e a imposição de restrições à importação do petróleo estrangeiro. Tá fácil de assimilar? Mas e aí, Marcelo, o que seria mercado? Bem, então mercados é aquela área considerada geograficamente definida, onde os compradores e vendedores interagem e determinam o preço de um produto ou de um conjunto de produtos. Então os mercados, eles formam também os setores, que é o mercado versus setores. Setores são o lado da oferta do mercado. É simples assim. E a definição do mercado nós trazemos como? Que é os parâmetros de mercado que devem ser determinados antes que ele possa ser analisado num contexto geral. E temos também, dentro desse conceito de que é o mercado, nós temos a questão da arbitragem, que é o comprar um produto a baixo preço em uma localidade e vendê-lo a um preço alto em outro lugar. Muitas vezes nós sabemos que, trazendo o exemplo para quem vai a São Paulo, a pessoa vai lá numa 25 de março, numa galeria Pagé, nesse comércio alternativo, vai lá e adquire num valor um produto X e retorna para sua cidade de origem. E lá ele vai vender por um outro preço, 3, 4 vezes, às vezes até mais alto do que isso. É um exemplo muito simples, mas que traz a nossa realidade. E os mercados competitivos versus os mercados não competitivos. O que seria isso? O mercado competitivo, devido ao grande número de compradores e vendedores, nenhum comprador ou vendedor pode individualmente influenciar o preço de um produto. E isso, um exemplo claro, é a maioria dos mercados agrícolas. Agora, o mercado não competitivo são os mercados onde os produtos podem individualmente influenciar o preço. Um exemplo é o PEP. E nós temos aqui, no preço de mercado, os competitivos, eles estabelecem um único preço. E já os não competitivos, eles podem estabelecer vários preços para o mesmo produto. Então, é a extensão de um mercado, em que quais compradores e vendedores devem ser incluídos em um determinado mercado. E assim fica fácil da gente pensar como? Na extensão do mercado. Ele define os limites do mercado, geográficos e a gama de produtos. Certo? Então, nessa extensão do mercado, nós temos aí, num horizonte, o quê? A definição dos seus limites, seja geográficos e de sua gama de produtos. Exemplos claros. Das fronteiras geográficas, é a gasolina nos Estados Unidos versus Califórnia, habitação, Chicago versus arredores de Chicago. Aí dá para vocês terem uma noção dos valores. Um leque de produtos, gasolina comum, super e óleo diesel. Os mercados de remédios controlados, por exemplo, mercados bem definidos, são as drogas terapêuticas, como exemplo. Mas temos os mercados imprecisos, que são os analgésicos. E nos preços, nós falamos agora há pouco de preços reais versus preços nominais. E o que seria o preço nominal? O preço nominal é o preço absoluto, ou seja, é o preço em moeda corrente de uma mercadoria ou serviço no momento de sua venda. E já o preço real
é o preço da mercadoria em relação à medida agregada dos preços, ou seja, é o preço em moeda constante. Tá claro para vocês? Então nós vamos falar agora também de um outro item muito importante que entra nesse conceito aí da microeconomia, é o que? O índice de preços ao consumidor, que é o IPC, que é uma medida de nível agregado de preços. O estudo dos preços reais permite a análise dos preços relativos. Tá joia? E no próximo encontro nós vamos abordar com maior ênfase o IPC, repetindo que é o índice de preço ao consumidor. Tá joia? Nós combinamos que sempre são vídeos na casa de 10 minutos, esse já chegou próximo de 11 e nós temos aí esse compromisso com você de vídeos curtos para facilitar a sua visualização em casa, no serviço, no dia a dia. Até logo, um forte abraço.